Nietzsche é considerado um dos filósofos mais influentes que já viveu e talvez o mais brilhante escritor da prosa alemã. A história da filosofia e da teologia do século XX, assim como a da psicologia, não podem ser compreendidas sem ele. Muitas das ideias de Nietzsche permanecem importantes e atuais, sendo que as mais conhecidas são as suas críticas sobre a religião cristã e suas conceitualizações de niilismo e de super-homem, o homem multifacetado típico do Renascimento. Em janeiro de 1889, Nietzsche sofre um colapso nervoso que o coloca sob a tutela de sua mãe e sua irmã. Durante os 11 anos seguintes, ele é internado em algumas instituições, mas jamais se recupera e acaba morrendo em agosto de 1900. Alguns estudos dizem que ele contraiu sífilis, mas estudos recentes indicam um câncer no cérebro. Nietzsche pretendeu ter percebido e compreendido aquilo que seria a figura do mundo nos próximos 2 séculos. Ele pretendeu poder descrever aquilo que haveria de vir. E haveria de vir justamente como uma profunda crise e um profundo abalo, como justamente a desestabilização das mais elevadas referências de valor no mundo ocidental, na cultura ocidental. Mais uma vez, Nietzsche refletia tais problemas do ponto de vista de um concernimento muito forte desses problemas, não como teoremas abstratos, mas como questões vitais, questões nas quais a vida estava diretamente comprometida. O que eu pretendo trazer para vocês hoje é um conjunto de elementos que nos permita, um pouco mais tarde, um diálogo sobre a maneira como Nietzsche percebia alguns aspectos desta crise que leva a um panorama de transformação e de inquietação e busca por novas identidades. Todas as verdades são para mim verdades sangrentas. Eu sempre escrevi meus escritos com todo o meu corpo e vida. Não sei o que são problemas puramente espirituais. Um filósofo que percorreu muitas saúdes e sempre as torna a percorrer, passou também por outras tantas filosofias. Não somos aparelhos de objetivar e registrar de entranhas congeladas. Temos de continuamente parir nossos pensamentos em meio à nossa dor, dando-lhes maternalmente todo o sangue, coração, fogo, prazer, paixão, tormento, consciência, destino e fatalidade que há em nosso viver. Viver isto significa para nós transformar continuamente em luz e flama tudo o que somos e também tudo o que nos atinge. Não podemos agir de outro modo. Não podemos agir de outro modo. Nietzsche aqui, sem citá-lo textualmente, refere-se ao famoso dito de Lutero, posto diante da necessidade ou da imposição de abjurar as suas teses que geraram a Reforma Protestante Luterana. Diz a lenda que justamente ao enviado do papado, a resposta teria sido: aqui estou eu, não posso agir de outra maneira. Nietzsche toma essa frase e faz dela um uso extraordinariamente variado em muitos dos seus textos, e precisamente para esse nosso encontro de hoje, este uso feito por Nietzsche da célebre resposta de Lutero terá uma importância bastante especial. Há tantas auroras que não brilharam ainda. Eu tomei justamente esta epígrafe como o fio condutor
para a reflexão e para a discussão de hoje, mas confesso a vocês que é muito menos algo de consolidado, sedimentado, como uma inquietação viva, é uma curiosidade que eu tenho, afinal de contas, por que essa epígrafe? Aurora é um livro escrito e publicado em 1881. Portanto, Aurora já pertence ao assim chamado segundo período da produção intelectual de Nietzsche, um período de produção filosófica já independente, que é bastante diferente daquilo que era característico do primeiro Nietzsche, do assim chamado jovem Nietzsche, cujo pensamento era marcado predominantemente por preocupações com a filosofia da arte, sob forte influência da metafísica da vontade de Schopenhauer e também do projeto artístico e cultural de Richard Wagner. As contribuições de Richard Wagner para a arte e a cultura foram inegáveis e monumentais. Sua obra Tristão e Isolda foi extremamente inovadora e pode ser considerada responsável pelas revoluções harmônicas realizadas na música do século XX por músicos como Claude Debussy e Arnold Schoenberg. Muitas das ideias que Wagner levantou na sua música, como a associação entre o amor e a morte em Tristão e Isolda, anteciparam a associação entre os conceitos de Eros e Thanatos feita por Sigmund Freud. Além disso, sua influência na literatura e na filosofia foram igualmente significantes. O poeta W.H. Auden chamou Wagner de talvez o maior gênio que já viveu, enquanto os escritores James Joyce, Thomas Mann e Marcel Proust foram muito influenciados por suas obras. Nietzsche venerava Wagner como um companheiro admirador de Schopenhauer e enxergava em sua música um possível rejuvenescimento do espírito europeu. Depois deste período inicial, em que Nietzsche é bastante influenciado por Schopenhauer e Wagner, em que o seu pensamento é marcado por aquilo que ele próprio vai chamar, anos mais tarde, de metafísica de artistas, um período em que a estética é o tema dominante do pensamento do Nietzsche, mais especificamente a arte e a tragédia. Nietzsche, então, com o livro Humano, Demasiado Humano, rompe com estas duas influências, com Wagner e com Schopenhauer, e enceta uma nova trajetória filosófica de que o Humano, Demasiado Humano é justamente o primeiro marco. Mas Humano, Demasiado Humano é um livro que é dedicado a vários temas. Na verdade, é uma obra composta de 2 livros, e nele Nietzsche passeia por todas as, digamos, esferas da cultura superior, da arte, a política, a educação, a religião, a cultura, e, entre outros domínios de reflexão, aparece também a moral. Mas a moral está longe de ser o tema nuclear, muito menos ainda o objeto exclusivo da reflexão e da crítica desse que poderia ser considerado a certidão de nascimento, propriamente dita, ou pelo menos o atestado de emancipação da filosofia de Nietzsche. Aurora é um livro cujo tema é justamente a crítica da moral. O livro chama-se Aurora e o subtítulo é Pensamentos sobre os preconceitos morais. Então, aqui nós assistimos a uma certa inflexão no pensamento e na trajetória filosófica de Nietzsche, em que a moral é, então, o tema fundamental, o tema dominante, e justamente o que Nietzsche pretende, segundo as suas próprias palavras, é
colocar a moral em questão, problematizar a moral, transformar a moral em problema. Por amoral aqui, entenda-se a moral dominante no Ocidente, que Nietzsche chamará também de moral platônico-cristã. A ideia é justamente, por assim dizer, deixar de acreditar ingenuamente na moral, retirar a sua confiança na moral, transformar a própria confiança na moral em um problema. Por quê? Porque, na opinião de Nietzsche, seria justamente como resultado desta problematização de uma confiança irrefletida na moral que poderia surgir para nós, no Ocidente, algo assim como novos horizontes, algo assim como novas perspectivas para o humano na história. E o primeiro elemento que eu gostaria de destacar aqui é a origem dessa epígrafe. Vem da filosofia hindu, mais especificamente do Rig Veda, que é um dos livros fundamentais, um dos livros sagrados fundamentais da filosofia Vedanta, dos Vedas. Os Vedas são uma série extremamente grande de hinos e versos compostos na Índia antiga que formam o corpo litúrgico da religião hinduísta. A principal coleção destes hinos era o Rig Veda, o mais antigo documento da literatura hindu. Remontando aproximadamente a 1500 a.C., o Rig Veda é um dos textos religiosos mais antigos do mundo. Em um dos seus últimos textos, 7 anos depois de escrita Aurora, no texto chamado Ecce Homo, em que Nietzsche reflete ele próprio sobre a sua biografia intelectual. Em 1888, portanto, neste livro Ecce Homo, no capítulo dedicado à reflexão, à retrospectiva do próprio autor sobre a Aurora, Nietzsche escreve o seguinte: onde busca o seu Criador aquela nova manhã, aquele delicado e até aqui desconhecido rubor com que um novo dia, a toda uma sucessão, todo um mundo de novos dias romperá. Ele tem diretamente em vista aqui a epígrafe de Aurora. E ele próprio escreve a respeito disso o que significa que eu tenha ido buscar num verso hindu, num verso indiano, a epígrafe que eu coloquei na porta de entrada do meu livro. O que eu gostaria de destacar aqui, então, vejam, o próprio Nietzsche diz o que significa que eu tenha ido buscar nos Vedas esse texto. E não responde. Apenas diz o seguinte, olha, uma nova aurora, ou melhor dizendo, uma sucessão de todo um mundo de novos dias, vejam claramente novos horizontes, novas esperanças, é algo que brota da tarefa que eu identifico como minha tarefa, uma tarefa de transvaloração de todos os valores. E o que significa transvalorar os valores? Significa justamente desprender-se dos valores morais acreditados, desligar-se deles, submetê-los à crítica, transformá-los num problema. O que Nietzsche quer dizer aqui, 7 anos mais tarde, para transformar isto em uma palavra, ou melhor, em um conceito, é que a aurora já para ele, a superação da moral ocidental. Mais propriamente, a supressão da moral ocidental. Mas o mais curioso é que não se trata pura e simplesmente de uma superação e de uma supressão, mas de uma autossuperação e de uma autossupressão. De acordo com a lógica que Nietzsche pensa para a sua própria tarefa de autossupressão da moral, autossupressão da moral consiste em levar a moral dominante às suas últimas consequências.
extrair, portanto, as consequências extremas da lógica dos seus próprios valores. Atravessar a moral por dentro seria a única maneira de elevar-se acima dela. Isto, para Nietzsche, é a tarefa de Aurora. Nietzsche diz: não temos nenhuma escolha. Nós já não temos mais nenhuma terra firme, nós não temos mais nenhum porto seguro. Se nós abandonamos o território firme da moral, nós temos que fazê-lo por moralidade. Ou seja, seria uma espécie de embuste, seria uma espécie de patranha, de patifaria intelectual, tentar permanecer num solo que não tem mais condições de oferecer nenhuma subsistência. Portanto, é por moralidade que se deve atravessar a moral por dentro e superá-la. O que hoje proíbe, segundo Nietzsche, a consciência científica do homem moderno do final do século XIX, de ainda acreditar em Deus ou em qualquer sucedâneo leigo do absoluto, em qualquer substituto que queira se apresentar como candidato para tomar posse do lugar de Deus, enquanto um valor absoluto, o que justamente proíbe isto é o rigor da veracidade cristã. A saber, o que triunfou sobre o Deus cristão nada mais é do que o conceito de veracidade tomado num sentido cada vez mais rigoroso, cada vez mais espiritual, cada vez mais sublime. Sublimação que tem justamente a forma da consciência histórica do homem do final do século XIX. A este rigor, Nietzsche chama de probidade intelectual. Asseio intelectual a qualquer preço. É justamente esta probidade que exige agora que seja retirada a confiança em qualquer absoluto, inclusive no absoluto moral. Nietzsche vai apresentar uma imagem que, sob todos os pontos de vista, é fundamental para a reflexão que eu pretendo desenvolver aqui com vocês hoje. É uma imagem extremamente eloquente, é a imagem do escorpião. A imagem do escorpião é uma metáfora da reflexão. Reflexão entendida aqui como voltar-se sobre si, como retorno a si, como virar-se, ou como, digamos, um movimento de reversão, né, de retornar sobre si mesmo, voltar-se sobre si mesmo, voltar-se contra si mesmo. O escorpião é aquele que gira sobre si e crava o ferrão na sua própria carne. Nietzsche escreve: justamente isso é a autossupressão da moral. É uma moralidade que, voltada sobre si mesma, aferra o seu aguilhão sobre o seu próprio corpo. Trata-se aqui deste último passo, de um último passo que só pode ser compreendido na esteira e na linhagem deste pessimismo alemão, segundo o qual a contradição move o mundo. E aqui Nietzsche diz: é sim, este livro expõe, desenvolve e não se furta ante a ideia de que a contradição move o mundo. Nele se enuncia uma contradição, talvez a mais fatal de todas, a saber, aquela que consiste em retirar da moral a confiança, retirar da moral o crédito por dever de honestidade. Portanto, autossupressão da moral. Nietzsche acredita tê-la refletido suficientemente. Nietzsche diz que
os seus predecessores, ainda que tenham sido mestres na disciplina para o rigor e para a probidade, na verdade, tinham limites muito estreitos. Tanto Kant quanto Hegel e mesmo Schopenhauer, na verdade, eram procrastinadores, ou seja, eles retardavam, mesmo que inconsciente e involuntariamente, o advento desse resultado que seria a autossupressão da moral. E retardavam por quê? Porque, de alguma maneira, todos eles, ao seu modo, permaneciam idealistas. Do ponto de vista de Nietzsche, a seu modo, todos eles permaneciam sob o feitiço de Platão e do idealismo platônico. Ou seja, todos eles, cada um ao seu modo, reeditavam o mesmo gesto, a saber, faziam um juízo sobre o real, sobre a realidade, sobre a natureza e sobre a história, medido pelo ideal. E o resultado deste juízo que media o efetivo pelo ideal consistia, invariavelmente, numa espécie de constatação de um déficit metafísico, se quiserem, ou ético, do real. Ou seja, o real era deficitário, necessariamente deficitário em relação ao ideal. O que Nietzsche vai considerar como o resultado, como a operação característica do seu pensamento crítico será esta mudança de foco, essa mudança de alvo, esta mudança de meta do procedimento crítico e da reflexão. A saber, o problema vai ser colocar em questão o próprio ideal e não o déficit entre o real e o ideal. Nietzsche vai dizer o que é próprio e originariamente meu. A saber, não se trata de considerar esse déficit entre o ideal e o real como um estado de carência, como um estado de penúria, como um estado de indigência que marca o real, mas trata-se de aguçar o pensamento, torná-lo agudo para apanhar esse déficit com a ajuda da consciência histórica, de tal maneira que o central e o decisivo seja problematizar o próprio ideal, tomar o ideal como um problema. Esse estado, ele caracteriza não apenas questões que são de ordem moral ou ético-religiosa, ou religioso-filosóficas, como ele diz, mas como, por toda parte, na cultura europeia do final do século XIX, encontra-se precisamente o mesmo problema. Aquilo que nós vemos na religião, aquilo que nós vemos na moral, é também aquilo que nós vemos na política. Ou seja, utilitarismo, socialismo, democratismo, etc. Critica-se a proveniência das avaliações morais, mas cresce nas avaliações morais. Ou seja, fundamentalmente, o que Nietzsche pretende dizer aqui é o seguinte: muito bem, é verdade que nós podemos considerar que em nosso mundo, em nosso tempo, Deus está morto, o Deus cristão está morto, mas acontece que todo o nosso esforço consiste em colocar no lugar do Deus morto substitutos do absoluto para justamente garantir a confiança, a crença em avaliações morais. Problematizar o ideal significa problematizar o absoluto, denunciar a impossibilidade de subsistência de qualquer ideal depois que o lugar do ideal, a saber, a estrutura platônica que opõe ideal e real, sensível e inteligível, depois que essa estrutura se desconstituiu, não há mais subsistência para o lugar onde ideais pudessem ser plantados. Portanto, todo e qualquer substituto do Deus morto é
simplesmente nostalgia insubsistente do absoluto, em qualquer esfera da cultura. Não adianta colocarmos no lugar disso o bem comum, o progresso, solidariedade, o devir do espírito absoluto, enfim, todos os sucedâneos que o pensamento europeu se esforça por se colocar no lugar vazio, ou seja, no lugar que não tem mais subsistência como lugar. Existem duas coisas absolutamente desconcertantes em Aurora, na minha opinião, e é justamente essa inquietação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, que a epígrafe é Vedanta. Segundo, que Aurora é o único livro que eu conheço que termina com a partícula gramatical ou. Nietzsche vai dizer, talvez Aurora seja o único livro no mundo que termina com um ou ponto de interrogação. Nietzsche foi um crítico radical da religião, em particular da religião cristã, mas também de outras denominações religiosas. Portanto, alguém que desenvolveu de forma bastante pronunciada uma certa crítica da religião, do imaginário religioso, que já vinha da tradição, em particular da tradição iluminista, mas também porque justamente, para além desse lado negativo, destrutivo, disruptivo da filosofia de Nietzsche, ele pode representar também algo como um desafio que o pensamento religioso, o pensamento teológico contemporâneo não pode deixar de enfrentar. O essencial da interpretação por Nietzsche da filosofia Vedanta se encontra em Schopenhauer. E acho que não há nenhuma alteração significativa na interpretação de Nietzsche que não seja de origem e de inspiração genuinamente schopenhaueriana. A filosofia Vedanta contém a expressão iniciática, esotérica, de um certo tipo de conhecimento cujo extrato, cujo conteúdo, cuja essência é a negação da vontade de viver. Que aquilo que nós encontramos na filosofia Vedanta é a expressão religioso-filosófico da negação da existência, da negação do mundo, da renúncia a si, da condenação da vida. Ou seja, aquilo que os Vedas nos ensinam e que depois se populariza com o budismo e que também consiste a verdade do autêntico cristianismo é a ascese, a saber, a condenação do mundo, a rejeição do ciclo eterno de nascimento, velhice, sofrimento e morte. Ou seja, nós encontramos nos Vedas, segundo Schopenhauer, a expressão sublime daquilo que o budismo depois populariza, para ele populariza, com o nirvana e daquilo que os cristãos transformam no mito do pecado original. A filosofia de Schopenhauer era, para Nietzsche, a expressão de um possível e assustador budismo europeu. Isto é, do surgimento de uma pregação filosófica ascética em um universo e em um solo nada asiático. Ou seja, Schopenhauer seria uma espécie de sacerdote ascético em pleno epicentro da Europa. Ou seja, Schopenhauer seria a expressão ideológica
desta negatividade, desta vontade de nada, desta sensação de fim, desse cansaço, desse ocaso da cultura europeia que ansiaria por um repouso no nirvana. Schopenhauer seria justamente um sistema filosófico da vontade de nada. Isso Nietzsche vê como o sintoma mais perigoso do século XIX que se encerra. Ou seja, precisamente a possibilidade de que se cerre qualquer horizonte para novas auroras. Para o Nietzsche, esse sacerdote ascético Schopenhauer é, para ele também, e isso não é uma contradição, o mais intransigente e radical ateu materialista da Europa da segunda metade do século XIX. Então, que Schopenhauer seja um materialista ateu, nada depõe contra o seu budismo visceral. Até mesmo porque, de acordo com a interpretação de Schopenhauer e de acordo com a interpretação de Nietzsche, o budismo é uma religião sem Deus. A terceira dissertação da genealogia da moral chama-se justamente o que é que significam os ideais ascéticos. E lá Schopenhauer ocupa um papel absolutamente proeminente. Numa passagem obscura, inscrita entre parênteses, no parágrafo 27 da terceira dissertação da genealogia da moral, nós podemos ler o seguinte. Cito Nietzsche: o contexto é a relação entre ciência e ideais ascéticos. Eu só brevemente explicito o contexto, onde Nietzsche vai dizer os ideais ascéticos não são patrimônio exclusivo da religião, os ideais ascéticos sobrevivem em outras formações culturais, os ideais ascéticos sobrevivem na ciência, a ciência não é o contrário dos ideais ascéticos, a ciência talvez seja apenas sob a forma da vontade incondicional de verdade, ou seja, da veracidade científica, talvez ela seja apenas a última e mais sublime transformação do ideal ascético. Esse é o contexto. A mesma marcha de desenvolvimento nas Índias, em completa independência e por isso mesmo demonstrando algo. O mesmo ideal coagindo a igual conclusão. O ponto decisivo alcançado 5 séculos antes da contagem de tempo europeia, com Buda e, mais exatamente, já com a filosofia Sankhya, esta em seguida popularizada por Buda e convertida em religião. Esse parênteses, que tão pouca atenção encontrou, pode nos fornecer a pista para a estranha escolha de um texto Vedanta como epígrafe de Aurora. Trata-se aqui de um curioso jogo de repetição. Nietzsche pretende ver, justamente na Europa do final do século XIX, com esse sinistro espectro de um budismo europeu cujo sacerdote é Schopenhauer, a mesma lógica que marcou a marcha do desenvolvimento das Índias, começando com a filosofia Vedanta e terminando em Buda. Ou seja, a autossupressão também lá da moral. O que se pode depreender deste curioso trecho entre parênteses é que talvez nós acompanhemos agora na história cultural da Europa, ou seja, no estágio de desenvolvimento da história da Europa, a mesma lógica. Esta mesma lógica que pode conduzir a uma autossupressão da moral. Mas agora, não ao modo do Buda, mas ao modo europeu, abrir um novo horizonte, ou seja, uma aurora que ainda não havia brilhado. O que eu pretendo sugerir aqui é que Nietzsche está nos dizendo que o processo de declínio, o processo de perempção,
o processo de esvaziamento de sentido e de valor por parte das referências supremas da moralidade europeia, isto é, que a crise de pensamento, que a crise ética, que a crise valorativa do final do século XIX não tem necessariamente que ser vivida em chave de consternação, torpor e nostalgia, mas que, pelo contrário, ela pode ser vivida em uma chave afirmativa, exatamente na chave da aurora, no sentido de uma descoberta de novas possibilidades. Nós, aeronautas do espírito, todos esses ousados pássaros que voam para longe, para bem longe. É claro, em algum lugar não poderão mais prosseguir e pousarão num mastro ou num recife, e ainda estarão agradecidos por essa mísera acomodação. Outros pássaros voarão adiante. Esta nossa ideia e crença porfia em voar com eles para o alto e para longe, ela sobe diretamente acima de nossa cabeça e de sua impotência, às alturas, de onde olha na distância e vê bandos de pássaros bem mais poderosos do que nós somos, que ambicionarão as lonjuras que ambicionávamos, onde tudo ainda é mar, mar, mar. E para onde queremos ir, então? Queremos transpor o mar? Dirão as pessoas algum dia que também nós, rumando para o ocidente, esperávamos alcançar as Índias, mas que nosso destino era naufragar no infinito? Ou então, meus irmãos, Esse é o ou com que termina a aurora, e eu coloco justamente aqui, para finalizar, esta justaposição entre Ocidente e Oriente. O rumo para o qual se navega, a moral que se atravessa é a moral ocidental, mas o desejo é a esperança de encontrar as Índias, não as Índias de Schopenhauer, mas as Índias onde ainda há tantas auroras que não brilharam. Quem apontou o niilismo para Nietzsche não foram essas próprias pessoas que europeia essa moral, que, né, e Nietzsche foi por isso marginalizado também, né? Eu queria comentar alguma coisa sobre isso. Exatamente. Estou inteiramente de acordo. O que eu tentei trazer aqui como elemento de reflexão, eu creio, caminha precisamente na mesma direção sugerida por você. O que Nietzsche pretende quando tematiza o niilismo, entendendo-se por niilismo aqui, esse processo histórico de desvalorização dos valores superiores, dos valores supremos de uma cultura, o que ele pretende mostrar é que isto é um processo que ocorre do interior dessa cultura. Ou seja, não é alguma coisa que... não é um ataque externo, quer dizer, não é uma coisa que se coloca de fora da lógica segundo a qual essa própria cultura se desenvolve. Hoje, olhando nessa perspectiva há uma perspectiva real desse processo se completar, quer dizer, o senhor vê sinais de que nós poderemos realmente efetivar, num sentido positivo, essa evolução? Bom, dois planos, dois registros, né? Eu diria, de um ponto de vista, num registro imanente ao pensamento de Nietzsche, eu diria, se acirra ainda mais hoje essa disjunção ou, porque, embora os sinais se multipliquem, e o senhor apreendeu vários deles, mas embora os sinais estejam eloquentemente postos na ordem do dia, há um risco de que, para usar uma expressão do Nietzsche, o sentimento e a força do pensamento não estejam à altura do tempo. E não estejam ainda. E uma das razões é justamente, uma das razões
que embasam essa afirmação é justamente a imbricação essencial entre as formas mais extremas do niilismo, como negatividade, e a pressão correspondente das mais variadas modalidades de fundamentalismo. Dizer que o sentimento e a força do pensamento crítico não está à altura do tempo, significa que não se percebeu ainda de modo suficiente como o fundamentalismo não é o oposto do niilismo, mas apenas a sua figura gêmea. Em momentos em que o pensamento, a força do pensamento crítico, para usar uma expressão do Nietzsche, é como que, às vezes contrarrestada, às vezes ameaçada de entorpecimento, justamente pelas experiências de desestabilização e de negatividade, como talvez aí se torna muito mais imperiosa a necessidade da reflexão, da autorreflexão, da lucidez e do destemor da filosofia, da necessidade de correr riscos, o que nem sempre, ou melhor, o que quase nunca é muito agradável. Esse vocábulo "ou" no final do livro aí me evocou uma discussão que existia muito forte na época que a esquerda discutia e existia, né? Socialismo ou barbárie, autossuperação ou... Isso não seria um indicativo de que não há sentido na coisa? Bom, quando eu disse que eu não viria aqui apresentar nenhum resultado consolidado, nem algo firmemente estabelecido, mas apenas um certo conjunto de perplexidades, eu estava dizendo uma coisa extremamente verdadeira. Então, nesse sentido, a única maneira que eu tenho de responder a sua questão é continuar pensando o que eu tentei fazer aqui. Eu vou me permitir apenas repetir os termos da disjunção. Dirão as pessoas algum dia, está claramente pensando em nós, nos próximos 2 séculos, que também nós, rumando para o Ocidente, esperávamos alcançar as Índias. Bom, agora vem a primeira adversativa, mas que nosso destino era naufragar no infinito. Ou seja, naufrágio. Não alcançamos Índia nenhuma. Não alcançamos aurora nenhuma. Ou aparelhos de objetivar e registrar de entranhas congeladas. Temos de continuamente parir nossos pensamentos em meio à nossa dor, dando-lhes maternalmente todo o sangue, coração, fogo, prazer, paixão, tormento, consciência, destino e fatalidade que há em nosso viver. Viver isto significa para nós transformar continuamente em luz e flama
tudo o que somos e também tudo o que nos atinge. Não podemos agir de outro modo. Não podemos agir de outro modo. Nietzsche aqui, sem citá-lo textualmente, refere-se ao famoso dito de Lutero, posto diante da necessidade. Nietzsche é considerado um dos filósofos mais influentes que já viveu e talvez o mais brilhante escritor da prosa alemã. A história da filosofia e da teologia do século XX, assim como a da psicologia, não podem ser compreendidas sem ele. Muitas das ideias de Nietzsche permanecem importantes e atuais, sendo que as mais conhecidas são as suas críticas sobre a religião cristã e suas conceitualizações de niilismo e de super-homem, o homem multifacetado típico do Renascimento. Em janeiro de 1889, Nietzsche sofre um colapso nervoso que o coloca sob a tutela de sua mãe e sua irmã. Durante os 11 anos seguintes, ele é internado em algumas instituições, mas jamais se recupera e acaba morrendo em agosto de 1900. Alguns estudos dizem que ele contraiu sífilis, mas estudos recentes indicam um câncer no cérebro. Nietzsche pretendeu ter percebido e compreendido aquilo que seria a figura do mundo nos próximos 2 séculos. Ele pretendeu ter comprometida. O que eu pretendo trazer para vocês hoje é um conjunto de elementos que nos permita, um pouco mais tarde, um diálogo sobre a maneira como Nietzsche percebia alguns aspectos desta crise que leva a um panorama de transformação e de inquietação e busca por novas identidades. Todas as verdades são para mim verdades sangrentas. Eu sempre escrevi meus escritos com todo o meu corpo e vida. Não sei o que são problemas puramente espirituais. Um filósofo que percorreu muitas saúdes e sempre as torna a percorrer, passou também por outras tantas filosofias. Não somos poder descrever aquilo que haveria de vir. E haveria de vir justamente como uma profunda crise e um profundo abalo, como justamente a desestabilização das mais elevadas referências de valor no mundo ocidental, na cultura ocidental. Mais uma vez, Nietzsche refletia tais problemas do ponto de vista de um concernimento muito forte desses problemas, não como teoremas abstratos, mas como questões vitais, questões nas quais a vida estava diretamente